Boa tarde, veja aqui no RJ a expectativa para o depoimento. Procuradores do Ministério Público Federal vão acompanhar esse depoimento. Aqui em Bangu, Aike Batista divide uma cela com outros 6 presos da Lava Jato. A Secretaria de Administração Penitenciária afirmou que ele dormiu e aceitou a comida servida no presídio. E tem a crise no Estado, o governo paga hoje a segunda parcela dos salários de dezembro. Na Assembleia Legislativa, deputados se preparam para voltar ao trabalho e analisar as medidas de ajuste previstas no acordo com o governo federal. E a data da votação será definida amanhã. E você vai ver também as dívidas do vice-prefeito do Rio. O prefeito Marcelo Crivella defendeu Fernando McDowell. Como todo contribuinte, ele tem o direito de negociar sua dívida. É só ele não, todos os contribuintes. As pessoas passam por momentos difíceis na vida. Você acha que é um mau exemplo, prefeito? Olha, se a pessoa é rica e não paga, é um mau exemplo. Agora, se a pessoa não tem condição de pagar e não pagou, então ela precisa negociar. E a prefeitura está pronta a negociar para ela pagar. Em Campo Grande, quem conseguiu emprego só consegue garantir a vaga se vencer uma fila que é de madrugada. Olha só, essa aí, ó, é para tirar a carteira de trabalho. E ao vivo tem o nosso passeio pela cidade do samba, desvendando os barracões e agitando as baterias, com Milton Cunha e Mariana Gross. Chegou a vez da gente conhecer os segredos da São Clemente. A escola esse ano tem um enredo com nome difícil, né, Milton? Onisso Akmalipância, a história de um ministro francês, ladrãozinho que surrupiou o dinheiro do povo. Daqui a pouco, tudo isso e muito mais agora, no RJ Primeira Edição. Meio-dia e 4 minutos, daqui a pouco o empresário Aike Batista deve deixar o complexo de Jericinó para prestar depoimento à Polícia Federal. Vamos para o lado de cá, porque a repórter Beth Luquezzi está lá em frente ao presídio ao vivo. Boa tarde, Beth. Olá, Fachel. Boa tarde a todos. Isso mesmo. Daqui a pouquinho, o empresário Aike Batista vai deixar o complexo penitenciário para a Superintendência da Polícia Federal na zona portuária da cidade. Bom, isso tudo para ele prestar depoimento. O depoimento está marcado para as 3 da tarde. Ele será ouvido por delegados da Polícia Federal e também por procuradores do Ministério Público Federal que integram a força-tarefa da Lava Jato aqui no Rio. E hoje é dia de visitas em Bangu 9, mas Aike Batista não recebeu a visita de ninguém. Por quê? Porque a família dele precisa preencher documentos e fazer uma carteirinha para só então receber essa autorização para entrar no presídio. Isso tudo deve demorar aí uns 15 dias e enquanto o trâmite não ficar pronto, apenas uma visita será autorizada. E a repórter Larissa Schmidt preparou uma reportagem para a gente para mostrar como é que foi a primeira noite de Aike Batista no presídio. Vamos ver. Acostumado ao luxo, Aike Batista passou sua primeira noite no complexo de Jericinó. A Secretaria de Administração Penitenciária diz que ele dormiu e aceitou as refeições. O cardápio do presídio tem pão com manteiga e café com leite, arroz ou macarrão, feijão, carne, refresco e sobremesa no almoço e no jantar. Para o lanche, suco e bolo. O empresário está em Bangu 9, o presídio Bandeira Estampa, dividindo espaço com outros 6 presos da Operação Lava Jato, que não tem curso superior. A cela tem 15 metros quadrados e 4 biliches. Não tem vaso sanitário, só um buraco no chão. Para tomar banho, sai água fria de um cano. Os presos têm direito a um ventilador e a uma televisão pequena, fornecidos pela família. O presídio tem 541 vagas e 422 detentos. Além dos presos da Lava Jato, também estão em Bangu 9 bandidos que não pertencem a facções criminosas, presos que trabalham na unidade, fazem faxina, por exemplo, milicianos e contraventores, como Ailton Scafura. A transferência de Aike Batista para Bangu 9 foi determinada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Rio. Assim que voltou de Nova York, primeiro o empresário foi levado para o presídio Ari Franco, em Água Santa, na Zona Norte. Na chegada, foi hostilizado por moradores. Na rápida passagem por lá, Aike Batista ficou nessa cela.
as medidas jurídicas nós estamos adotando, as medidas cabíveis, no sentido de preservar, como já foi dito, a integridade. Esse é o nosso primeiro objetivo, preservar a integridade física dele e, então, adotar as medidas jurídicas cabíveis. Uma hora depois, o empresário foi levado a Bangu 9, já de cabelo raspado e uniforme de detento. Em entrevista à Globo News, o promotor André Guilherme Freitas, da Vara de Execuções Penais, disse que vê um favorecimento a Eike Batista na transferência e que vai fiscalizar a prisão. A mudança de unidade prisional é, no caso, extremo. Só se realmente não der para resolver e equacionar essa situação dentro da unidade prisional, exatamente. Foi muito rápido, não se teve notícia de nenhum pedido de seguro, e não é o fato dele ser um apenado que tenha um poder aquisitivo bom que ele vai estar em risco dentro da unidade prisional. O advogado Fernando Martins pediu ontem o habeas corpus de Eike Batista. Antes dele, outro advogado de Pernambuco, que não faz parte da defesa do empresário, já tinha protocolado outro pedido de soltura. A justiça ainda não deu resposta. Hoje, Eike Batista sairá daqui, mas para prestar depoimento. O depoimento de Eike Batista à Polícia Federal está marcado para as 3 horas da tarde, na Delegacia de Combate ao Crime Organizado e Desvio de Recursos na Zona Portuária. Ele vai ser ouvido pelo delegado e por procuradores da Força Tarefa da Lava Jato no Rio. A equipe de investigação quer colher novos dados e pedir esclarecimentos sobre o pagamento de 16,5 milhões de dólares em propina para o ex-governador Sérgio Cabral. Nesse encontro, também pode haver uma negociação para a delação premiada.